Querido filho, querida filha, muito bem-vindo a esse momento de oração, a esse canal. Essa é a oração pela restauração emocional. Convido você a já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já agora seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. E escreve aqui nos pedidos, nos comentários, os seus pedidos de oração, as intenções, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que eu ore, que eu reze. E a palavra que nós usaremos para nos inspirar está no Salmo 147, versículo 3, algumas traduções, Salmo 148. Essa palavra vai inspirar toda essa oração pela restauração emocional. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de todas as suas feridas. Só Ele, só Deus, cura os de coração quebrantado e cuida de todas as suas feridas, e sara, em outras traduções, todas as suas feridas. Talvez hoje você esteja com seu coração quebrantado, com muitas feridas. Como dói a traição, não é verdade? Como dói você em um relacionamento, filho, filha, estar sendo ignorado, ter sido deixado de lado, não visto, não amado. Você que tem sido tratado no casamento, no relacionamento, no namoro, com desleixo, com agressividade, com raiva, a pessoa não te escuta mais. Você que foi abandonada, trocada por outra. Você, filho, que foi abandonado, trocado por outro. Deus conhece a dor do seu coração. Você que não consegue ser feliz nos seus relacionamentos, você até muitas vezes diz: eu não tenho sorte no amor. Você queria tanto ter alguém, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Você que está com o coração ferido, machucado, por causa da decepção. Como a decepção nos machuca. A decepção com um amigo, com um familiar, com um esposo, com um filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Você que está com o coração machucado porque foi traído por esse sócio, traída. Como nós lemos a palavra de Deus, Deus não é homem para mentir. Ele pode curar, Ele quer curar suas feridas, sarar teu coração quebrantado. Vai entregando agora a Deus cada uma das suas feridas. Se possível, filho, vá falando agora com as suas palavras. Fale com Deus, Ele está aí do teu lado, Ele está escutando você. Vai entregando cada uma das suas feridas. Senhor, eu te entrego essa decepção que eu tive com meu ex-esposo, por exemplo, que me abandonou, que me traiu, que mentiu. Eu te entrego essa ferida, Senhor, da rejeição que eu sofri, da culpa pelos pecados que eu cometi, pela injustiça que eu cometi com a minha esposa, com os meus filhos no passado. Vai entregando as suas feridas com as suas palavras, vá falando com Deus agora, sem medo, não tenha vergonha. Talvez você traga uma ferida de rejeição, você não se sente amado, amada. Talvez a sua ferida nasceu na traição que você sofreu. Talvez você se sinta usada, usado. Talvez você traga uma ferida de solidão, você se sente só. Talvez você está tão desgastado, desgastada, tão cansado, cansada, esgotado, esgotada. Entregue isso agora ao Senhor. Essa depressão que não passa, esse erro, esse pecado que volta, você luta e acaba recaindo. Isso causa um cansaço, um desânimo. Talvez é essa ansiedade que não te deixa dormir, você precisa de restauração. Vai entregando agora com as suas palavras, vai dizendo: Senhor, eu te entrego as minhas feridas mais íntimas, mais profundas.
Ele está aqui, Ele quer te ouvir. Ai, Padre, Ele sabe tudo, mas Ele quer te ouvir. E há uma dinâmica de libertação no fato de você falar, de você se expressar. Você precisa disso, Ele quer te ouvir. Vai entregando suas feridas. Talvez é o medo, talvez é a dor da perda que você teve, é a dor do abandono, da traição, da culpa. Você não se perdoa por esse erro. Vai entregando com as suas palavras, filho, filha. Vai apresentando diante de Deus o que sangra dentro de você, o que faz o seu coração doer. Não seja tímido, não seja tímida na oração. Se abra, reze com intensidade, reze com determinação. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora a graça da restauração emocional. Restauração emocional. Vem com teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, e batiza agora essa pessoa. Batiza agora essa pessoa. Venha batizar. Eu peço, Espírito Santo, vem curar as feridas do ontem, do passado. Vem restaurar essa pessoa emocionalmente. Ela está tão ferida, tão baqueada depois dessa decepção. Vem curar, Espírito Santo. Vem restaurar, Espírito Santo. Cura agora as feridas dessa pessoa que foi traída, Espírito Santo. Como foi dura essa traição. Essa pessoa que pegou a traição, que viu acontecendo. Como foi duro isso para ela. Vem curar, Espírito Santo. Vem curar, Senhor. Essa pessoa que precisa ser restaurada porque ela não consegue mais amar, ela não consegue mais confiar em ninguém. O desgaste, a dor, a decepção foram muito grandes no relacionamento anterior, nos relacionamentos anteriores, e essa pessoa agora não consegue mais se abrir ao amor. Ela não consegue mais, se abrir para ser amada, para confiar de novo, para acreditar de novo. Vem curar, Espírito Santo. Vem restaurar esse coração. Vem libertar esse coração, Espírito de Deus. Cura essa pessoa que foi traída, essa pessoa que se decepcionou muito. Ela confiou, ela deu votos de confiança, mas ela foi sendo enganada, usada. Essa pessoa agiu com falsidade. Como feriu esse coração? Restaura agora as emoções dessa pessoa, Espírito Santo. Restaura a vida emocional, Espírito Santo. Restaura e cura essa pessoa que precisa ser restaurada depois da morte desse ente querido. Como ela precisa de restauração emocional. Vem restaurar, Espírito Santo, a esperança, o ânimo, a coragem. Vem restaurar essa pessoa desgastada, Espírito Santo. Senhor, o desgaste é tanto, o cansaço é tanto, que essa pessoa não tem mais brilho nos olhos, ela não tem mais alegria, ela não sonha mais. Venha restaurar os sonhos dessa pessoa, Espírito de Deus. Venha restaurar a capacidade de sonhar. Venha trazer descanso para a mente, para o corpo, para a alma. Essa pessoa que vive nesse estado de alerta e tensão. Vem distensionando agora, Senhor, com a tua mão chagada e poderosa. Vem distensionando a tensão no ombro, a tensão na coluna, a tensão no pescoço, a tensão na cabeça. Vem tirando a tensão agora, Senhor, dos ombros, da clavícula, da coluna cervical, da nuca. Vem tirando a tensão da testa, do rosto franzido. Vem tirando, Espírito Santo, a tensão da coluna dorsal, da coluna lombar, do abdômen, do peito, das pernas, do intestino. Essa pessoa com o intestino preso por causa de ansiedade e tensão, toca agora, Pai, no nome de Jesus, e traz cura, e traz libertação. Venha restaurar as emoções dessa pessoa que sente que não é digna de ser amada. Todo mundo casa, todos os relacionamentos dão certo, mas o dela não dá. Ela se culpa, ela se sente indigna. Cura essa pessoa agora, Senhor. Toca agora essa pessoa que se estragou tanto, que saiu com tanta gente, que viveu uma sexualidade tão desregrada,
tantos motéis, tanta coisa, mas nada disso fez essa pessoa feliz. Tantos relacionamentos nos quais ela saía com pessoas, com homens que não eram dela, com mulheres casadas, essa pessoa saía. Ela se machucou tanto procurando amor e só encontrou ingratidão, e o vazio aumentou ainda mais. Restaura esse coração agora, Espírito Santo, ferido. Restaura emocionalmente essa pessoa, Senhor. Restaura emocionalmente essa pessoa, Senhor, que precisa de cura. Essa pessoa que se frustrou no amor. A vida sexual dela foi ruim. A vida afetiva foi ruim, os beijos foram ruins, e ela se sente fechada, frustrada, condenada a ser infeliz. Ela não consegue se abrir. Vem curar, vem restaurar, vem santificar o que foi estragado pelo pecado. Dê a ela também desejo de santidade, de obedecer a Deus, de fazer as coisas do jeito certo. Mas que ela não seja dirigida por traumas, mas sim pelo Espírito Santo, por Ti, Espírito de Deus. Venha curar os traumas afetivos, emocionais. Venha curar a ferida do descaso, da indiferença que essa pessoa sofreu. Como foi duro para ela estar na mesma casa com aquela pessoa que a tratava como um nada, que não a via, que não a ouvia, que não lhe dava atenção, que só a procurava para usar dela. Quantas pessoas se sentindo carentes agora, Senhor? Toca, cura. Quantas pessoas com profundo vazio agora, Senhor? Liberta, salva essa pessoa, cura esse coração, Senhor. Liberta esse coração, Senhor. Liberta do medo, liberta da culpa, liberta da rejeição, cura da inferioridade. Quantos filhos e filhas se sentindo inferiores porque viveram relacionamentos abusivos, se sentindo um nada. Essa pessoa está se sentindo um nada por causa desses relacionamentos abusivos. Quantas pessoas que acham que estão condenadas a viverem sozinhas e a serem infelizes no amor. Quebra isso agora, Pai, no nome de Jesus. Essa pessoa que não gosta dela mesma, não gosta da sua aparência, do seu cabelo, da cor da sua pele, do seu sobrenome, do seu temperamento e personalidade. Vem curar esse coração. Porque essa pessoa precisa se aceitar e se amar, para que então ela consiga viver relacionamentos bons, fecundos, exitosos. Vem, Espírito Santo, fazer uma completa restauração emocional nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Vem curar suas emoções e afetos. Vem desentulhar as feridas do passado entulhadas dentro dessa pessoa. Ela acha que está bem, que resolveu, mas não está. Está tudo ali entulhado. Vem desentulhar as mágoas, as decepções, as feridas, os preconceitos, os recalques. Essa pessoa foi se tornando amarga por falta de amor. Ela foi se tornando azeda. Toca agora, Espírito Santo. Cura agora, Senhor. Traz à tona o melhor dessa pessoa. Liberta desse orgulho que faz com que ela se feche. Essa autossuficiência que faz ela acreditar que ela é o máximo, que ela está bem. Não, ela precisa de ajuda, ela precisa de amor. Nós fomos feitos para os outros. Nós não somos autossuficientes nesse mundo. Nós precisamos do Senhor, precisamos dos outros. Por isso traz, Espírito Santo, agora uma profunda restauração emocional na vida dessa pessoa. Cura suas emoções e medos, cura o seu interior, restaura suas emoções e afetos e a abençoa profundamente nos seus relacionamentos. Vem, Espírito Santo, desatar os nós afetivos, emocionais, desentulhar as emoções tóxicas e estragadas que fomos guardando. Faz fluir o amor em nós, o perdão, a paz, a alegria. Restaura e cura, Espírito de Deus, as nossas emoções, afetos, as lembranças afetivas. Toca agora, Espírito Santo, no nosso inconsciente, na nossa memória afetiva, e vai tirando as lembranças dolorosas, negativas, o medo e a angústia. Vem curar, Espírito Santo. Vem refazer, Espírito Santo. Vem nos encher com a Tua presença. Nos batiza agora, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas emoções, afetos e relacionamentos, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Copie agora o link dessa oração e compartilhe nesse momento com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam essa restauração emocional. E não deixa de se inscrever no canal. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E nesse canal tem uma diversidade de conteúdos para abençoar você. Tem a reflexão sobre o Evangelho que eu posto todos os dias, playlists sobre os temperamentos, de cura, playlists de cura interior, playlists sobre os relacionamentos, os meus clipes do meu DVD, muita coisa boa para abençoar você, a playlist dos temas diversos com temas muito especiais para instruir a sua fé, para abençoar os seus relacionamentos e o seu coração. E deixa também a sua curtida nesse vídeo. Deus ilumine você. Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast diário Bíblia em um Ano, aqui no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Leremos a Bíblia ao longo desse ano todo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Hoje é o episódio 66 aqui do nosso podcast. Estamos no período do deserto, das andanças do povo de Deus, 40 anos pelo deserto. Hoje leremos Números 17, Deuteronômio 17 e 18 e o Salmo 98, ouvindo tudo isso na voz do querido Orlando Júnior, missionário da Canção Nova. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Eleazar, filho do sacerdote Aarão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens consumidos pelo fogo tinham apresentado ao Senhor, e fez deles lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir de memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho à linhagem de Aarão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo lhe acontecesse o mesmo que a Coré e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Aarão. Matastes o povo do Senhor, diziam eles. E crescendo o tumulto, Moisés e Aarão voltaram-se para o lado da tenda da reunião e viram a nuvem que a cobria, e apareceu a glória do Senhor. E eles foram e colocaram-se diante da tenda da reunião. E o Senhor falou a Moisés: afastai-vos do meio desta assembleia, pois vou devorá-la num instante. Prostraram-se por terra, e Moisés disse a Aarão: toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima, e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor, e o flagelo começa. Aarão, obedecendo à palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo. Colocando-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Com esse golpe morreram 14.600, além dos quais tinham perecido na rebelião de Coré. Aarão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda de reunião, e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas, de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi escreverás o nome de Aarão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. E eis que a vara de meu eleito florescerá,
e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Aarão. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Aarão, pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: nós pereceremos. Estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? Deuteronômio capítulo 17. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, violando a sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, ou o exército dos céus, o que não mandei, se te derem aviso disso, logo que o souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu esta má ação, e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto. Mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás dizer com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, para consultá-los, e eles te dirão a sentença a pronunciar. Procederás conforme a decisão que eles te comunicarem no lugar escolhido pelo Senhor, e cuidarás de conformar-te às suas instruções. Agirás segundo as instruções que te tiverem dado, e conforme a sentença que te tiverem ditado, sem te apartares do seu parecer, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquele que por orgulho recusar ouvir o sacerdote que estiver nesse tempo a serviço do Senhor teu Deus, ou o juiz, esse homem será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de Israel. O povo, ao sabê-lo, será possuído de temor, e não se deixará levar pelo orgulho. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres: quero ter um rei sobre mim, como o têm todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão. Somente que esse rei não possua cavalos, e não reconduza o povo ao Egito, para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse: não volteis mais por esse caminho. Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. Tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos desta lei,
pondo em prática todas as suas prescrições. Assim, não se elevará o meu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado nem para outro, e desse modo terá, assim como os seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel, viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos, o Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. A ele darás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã e de tuas ovelhas. Porque o Senhor, seu Deus, escolheu-o dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente o nome do Senhor. Quando um levita tiver em uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: ó, não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem me torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas ao que recusar ouvir o que lhe disser de minha parte, pedirei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que fala conosco, que nos mostra o que devemos fazer e o que devemos evitar. Dai ao nosso coração docilidade, Senhor, para sempre entender as suas justas ordenanças, seus mandamentos, e para colocar tudo isso em prática, nosso Deus. Amém. Lembrando que nós vamos ler no final Salmo 98, não esqueça, tá? Salmo 98. Filho, filha, nós ouvimos aqui no livro de Deuteronômio, né, falando da vara de Arão, confirmando o sacerdócio escolhido de Arão, né? Depois no Deuteronômio também vimos sobre a administração da justiça, leis para os juízes e para os reis, né? Quanto mais foi dado, mais seria cobrado, então leis bem ali rígidas. E no Deuteronômio 18, falou da liderança espiritual dos sacerdotes, levitas, profetas. Mas me chamou muita atenção no livro de Reis que Deus confirma, né? Você viu que no episódio de ontem, os rapazes lá, né, os filhos de Coré, morreram por incitarem a divisão, com inveja, com ressentimento, com amargura, e perderam a vida por causa disso. Eles desafiaram o escolhido de Deus, que era Moisés, que era Arão. E interessante que Deus confirma os seus escolhidos. Gente, eu sei que nós estamos num tempo
de muita iluminação do ponto de vista informativo com a internet, né? A gente descobre, às vezes a gente descobre que um padre, que um bispo tem um comportamento ali não liso, não tem lisura, né? Um comportamento às vezes contraditório, mas olha, a gente não pode perder a noção das coisas, a gente tem que ensinar a verdade, mas a gente tem que entender que nós não podemos ofender os ungidos de Deus, os escolhidos de Deus. De verdade, nós vamos prestar conta a Deus quando nós atacamos os ungidos dele. Padre, mas o bispo está fazendo uma coisa errada. Escreve para a autoridade dele e acompanha isso, se a autoridade está tomando uma posição ou não. Mas não fica falando mal do padre, do bispo. Se tem algum defeito, chama a autoridade, pede uma remoção, mas de maneira discreta. Porque, claro, os escolhidos de Deus, eles são gente, e muitos deles acabam se comprometendo com o pecado e afastando-se de Deus. Mas não é eu e você que vamos entrar em litígio contra os ungidos do Senhor. Rezemos pelos nossos padres, sabe? E os respeitemos, gente. Os padres, os bispos, os respeitemos. Claro, tem coisa que não dá, a gente vê, ideologia, muitas coisas que não são legais. Denunciemos sim, eu acho bonito quando alguém denuncia, mas muita gente também começa a denunciar para ter seguidor, entendeu? Mas respeitemos os ungidos, isso é bíblico. Deus confirma a autoridade dos seus escolhidos. E mais uma vez eu digo, não é por isso que eles são intocáveis. Estão errando, vão prestar conta do seu erro com seus superiores. E se o erro foi no âmbito do direito civil, eles vão prestar conta com a justiça. Mas a nós cabe o respeito para com aqueles que Deus instituiu, sabe? E é interessante que a gente percebe que logo depois ali dos alguns israelitas, né, repetirem a rebelião, né, contra Deus através dos seus escolhidos, o Senhor os coloca à prova, né? O Senhor pediu para Moisés tomar, né, 12, como posso dizer assim, varões, né, bastões, e marcá-los com os nomes dos pais de cada tribo, né? E quando Moisés trouxe esses 12 varas, né, diante de Deus, a vara de Arão é a única que floresceu, né? Que mostrou ali uma fecundidade. É Deus confirmando, como eu estava dizendo, né? O Senhor diz, né, que todo homem da tribo de Levi, os escolhidos ali, a tribo do sacerdote, seria sacerdote. Deus quis assim, né? Depois, falando dos sacrifícios, nós já vimos isso em Levítico, mas é bom dizer, se uma ovelha, né, um cordeiro ou um bezerro, um boi, tivesse algum defeito físico, né, tivesse alguma coisa, ele não podia ser oferecido a Deus em sacrifício, porque Deus precisa receber de nós sempre o melhor, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito de pessoas, discriminação, não é esse. A gente tem que pegar o sentido da Sagrada Escritura, gente. Não trazer para as nossas discussões modernas tão vazias, muitas vezes não tem nada a ver com o contexto e com o espírito da Sagrada Escritura, né? A gente vê também a lei, né, tentando ali evitar, né, falso testemunho. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas tinham que testificar que alguém cometeu idolatria para essa pessoa ser punida, né? Porque senão poderia acontecer as falsas acusações, né, falso testemunho. Felizmente, onde tem gente, pode ter uma inclinação ao mal nesse sentido, né? E uma informação importante, mesmo que Israel ali não tivesse um rei ainda, mas aqui no Deuteronômio 17 já fala sobre os limites, né, da autoridade real, as tarefas, já pensando que isso podia acontecer, né? Existem algumas leis reais, por exemplo, ali, né, o Deuteronômio já falou que o rei não podia ter um exército só para dele, né? E não podia ter múltiplas mulheres que poderiam tirar o coração dele, né, para longe de Deus, levar o coração dele para longe de Deus. Foi exatamente o que aconteceu, né, com Salomão, né, que a gente vai ver lá na frente, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas, né? E o coração dele foi atraído para servir outros deuses e ele morreu, caiu na idolatria, né? Deuteronômio 18 falou também de algumas práticas que eram proibidas, como indo, né, a adivinhadores, a bruxos, etc. Importante notar também que Deus prometeu, né, que ia fazer surgir um outro profeta como Moisés entre o povo, até mais forte, né? Que é uma profecia messiânica da vinda de Jesus, né? Teve muitos profetas como Moisés, mas somente Jesus perfeitamente, né, cumpriu o papel do que se esperava de um profeta, né? De fato, morrendo pela nação, trazendo um novo tempo, planificando a lei, né? É uma profecia que fala de Jesus. Então, filho, filha, você vai ler o Salmo 98, não esqueça, é sua missão.
E partilhe sempre, sempre, sempre aí com o seu parceiro de estudo bíblico, isso é muito importante. Deixe sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui o que você entendeu dessa reflexão, dessa palavra, o que Deus está falando ao seu coração, o que você tem que mudar para colocar isso em prática. Escreva aqui nos comentários, isso ajuda muito você a internalizar tudo isso. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Episódio 67 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos fazendo esse percurso, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje leremos Números 18, Deuteronômio capítulo 19 e 20 e o Salmo 99, lembrando que o Salmo é uma tarefinha aí para você ler, tá bom? Em casa, muito importante, tá? Quero convidar você que não conhece a conhecer o meu canal aqui no YouTube, a se inscrever. Eu posto a homilia todos os dias aqui, entra o terço todos os dias às 6 horas da tarde, vem rezar comigo, tem playlists muito especiais, como a playlist das orações poderosas, vem fazer parte, tá? E espero que esteja dando certo aí um grupo de estudo bíblico, um parceiro que ajuda muito. Se não der também, o Espírito Santo vai te conduzir, não tem problema. Vamos lá então ouvir essas leituras. Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão ao seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vos são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Dou-te o que se reserva de tudo o que há separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebeste. Eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas. Todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro comerá dessas coisas.
dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem ao Senhor. O melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo. Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo o que for votado ao interdito em Israel será teu. Será teu igualmente todo primogênito de toda a criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que tiver 1 mês, segundo tua estimação, à razão de 5 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 gueras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou-o a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade contigo. O Senhor disse a Arão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caiam sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas: quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas, e essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas, como o produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra cuja posse o Senhor teu Deus te dá. Farás estradas que conduzam a elas e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar, procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como por exemplo, se ele tiver ido à floresta com um outro cortar a lenha, e no momento de brandir o machado para bater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida,
e se o caminho fosse muito longo, atingi-lo e dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado teus limites, como jurou a teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para serdes feliz. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra o homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o votareis como premeditara tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à terra contra os seus inimigos, e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele: ides hoje combater contra os vossos inimigos. Que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém dentre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa, não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e ainda não tenha desfrutado dela? Que esse volte para sua casa, não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e ainda não a tenha recebido? Que este volte para sua casa, não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que este volte para a sua casa, não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais estiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar em te abrir as portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se encontra na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações.
Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor, teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás de seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, fazendo-nos olhar além do trivial, além das palavras, e entender o sentido profundo que o Senhor quer nos revelar. Fala conosco, Espírito Santo, faz-nos entender esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus, às vezes, como o próprio Antigo Testamento disse, terrível, que gerava medo nos seus inimigos. Faz-nos compreender, Espírito Santo. Vem, nos batiza e nos enche. Amém. Amém, filho, filha. Nós ouvimos aqui Números 18, né? Que fala que todas as tribos de Israel receberam, exceto a tribo de Levi, né? Vão receber, né, a terra como herança, né? A tribo de Levi não recebeu a sua terra, como você sabe, a sua herança, porque Deus seria a herança deles e eles viveriam só para adoração e os irmãos os sustentariam, né, com as suas doações, com o seu dízimo, né, digamos assim, na época. E os próprios levitas tinham que oferecer também, né, a sua oferta, o seu dízimo, 10% de tudo que eles tinham recebido, né? Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar e ninguém é tão rico que não precise de nada, né? E hoje em Deuteronômio, gente, a gente ouviu sobre a justiça, né? Por exemplo, Deus está ensinando a eles, né, os israelitas, que eles deveriam ser conhecidos como o povo da justiça, não o povo da vingança. Por exemplo, aconteceu uma situação difícil lá, tinha que ter um julgamento, a pessoa tinha direito a julgamento, porque no passado não era assim. Só acusar o outro, se você não gostasse do outro, você poderia matá-lo. Então a lei está dizendo, não, tem um julgamento, tem que ter mais de um acusador, né? E tem que ter mais de uma testemunha para a pessoa de fato receber isso, né? Fala também das leis de guerra. Guerra não é uma bagunça. Segundo a lei de Deus, era um tempo de muita guerra, tá, gente? O Antigo Testamento era um tempo de guerra, as pessoas viviam em guerra. É diferente, então a gente tem que entender isso. Era um mundo bélico, né? E segundo o Deuteronômio 20, as pessoas tinham que ter o direito, né? Ser permitidas se entregar na guerra. Exceto o povo de Canaã, né, que morava lá, que eles tinham que ser conquistados. Porque os cananitas, gente, como eu disse, Deus trouxe um juízo sobre eles. Eles viviam de maneira violenta, de maneira, sabe, horrível, né? Eles sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E Deus trouxe um julgamento sobre eles através de Israel, né? Mas recorda o que eu falei. Deus queria que o povo fosse conhecido como o povo da justiça, não o povo da vingança. Deus nunca dá autorização para a gente se vingar, sabe, gente? Ele quer que nós deixemos a vingança, a retribuição na mão dele, sejamos nas mãos deles, né? E sejamos justos para com os outros e deixemos que o Senhor realize a justiça. Nós ouvimos falar sobre as cidades de justiça, a misericórdia, né, que Deus quer que fosse exercida com quem não tivesse culpa ou com um caso duvidoso, né? E essas leis de guerra eu acho bem interessante, porque não houve quase um período, uma dezena que Israel não tivesse entrado numa guerra, né? Porque era muito complicado. E a região que eles receberam de Deus, ali a região de Israel, até hoje é uma região muito cobiçada, né? Que é o corredor que liga a Ásia, a África e alguns aspectos Ásia e Europa, né? Oriente Médio e Europa. Então era um lugar muito difícil, eles teriam que combater muito, então Deus os estava preparando, mas mesmo no combate deveria ter uma ética, deveria ter justiça, né? Interessante, algumas leis de guerra ali de Deuteronômio 20 diziam o seguinte: se alguém desposou uma mulher e não a recebeu, ou seja, se ela está prometida a ele, se eles vão se casar, mas não consumou o casamento, volte para sua casa, para não acontecer que morra no combate, né? E o outro tenha que desposá-la.
Se há alguém medroso de coração tímido, versículo 8, que esse volte para sua casa, não suceda que o coração dos seus irmãos desfaleça como o seu. Ou seja, para lutar na guerra, Deus queria pessoas provadas, pessoas corajosas. Não pessoas prontas, mas pessoas que tivessem, no mínimo, coragem de enfrentar a batalha, não é? E eu e você também temos que enfrentar a batalha espiritual em cada dia, né? Em cada dia com coragem, com determinação. E existem leis duras aqui com relação à guerra, né? Do interdito. O que é o interdito? É aquilo que tem que ser eliminado, né? Nós vamos ver lá na frente que Saul perdeu a realeza porque ele não eliminou o que Deus votou ao interdito. É duro dizer isso, mas era, gente, um juízo de Deus, né? Era de fato um tempo duro e essas pessoas, se Israel não as matasse, elas matariam Israel, né? E contaminariam Israel com a idolatria. Então Deus precisou ser bem duro mesmo naquela época. Enfim, muitas leis aqui, muitas coisas interessantes, mas o que eu queria que você guardasse no coração, filha, é isso. Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Há uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é fazer a pessoa responder pelo que ela fez, ela responder diante das autoridades, ela arcar com as consequências do erro. Agora, vingança é destruir o outro porque eu estou com raiva, entendeu? Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Salmo 99, então, tarefinha para você. Na verdade, eu vou ler alguns versículos só do Salmo 99 e você termina. Na verdade, é pequeno o Salmo 99. Vamos ler juntos, perdão, estava confundindo aqui, muitos salmos abertos. Salmo 99, ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui. Convide mais pessoas para virem rezar com a gente, né? Ouvir a Bíblia nesse ano, ao longo desse ano, a Bíblia inteira. Partilhe esse vídeo para mais pessoas, o link desse vídeo para mais pessoas rezarem conosco. E escreve aqui nos comentários o que você entendeu. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.